lado, o acentuado avanço da violência no país, do outro, a superlotação nos presídios brasileiros. Quais fatores culminaram para que chegássemos a esse precário sistema prisional? Abandono? Falta de investimento? O Câmara Aberta desta semana fala sobre esse assunto e sobre como os direitos humanos lidam com esse cenário atual. Para isso, a gente conta com a ajuda hoje do especialista em criminologia, Deusimar Guedes, e com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Igni Nadjari. Sejam muito bem-vindos ao Câmara Aberta. Olha só, para começar esse debate, eu escolhi um pensamento de um jurista italiano, que eu acho que diz muito sobre o que a gente pretende conversar aqui hoje. O pensamento diz o seguinte: o que faz um indivíduo não cometer um delito não é o peso da pena, mas a certeza dela. E aí eu vi recentemente dados divulgados pelo Ministério da Justiça que aponta que a população carcerária no Brasil cresceu 8,3%. Nesse ritmo, até 2015, segundo o Ministério, serão mais de 1,4 milhão de presos. Uma população maior do que as cidades de Goiânia e Belém. Qual é o problema do Brasil hoje? É essa superlotação? Como é que a gente faz para resumir tudo isso? Eu acredito que hoje o grande escritório do crime organizado são os presídios, né? Isso é fato. Exatamente, houve uma evolução da criminalidade, houve uma superlotação, exatamente por falta de políticas públicas eficientes em relação a isso, e também outras políticas de educação em termos gerais, quer dizer, para desestimular o crime, acompanhando a criança desde os primeiros anos de vida, dando boas escolas, boas creches, para que ela tenha um suporte social para evitar que ela enverede pelo lado do crime. Então, uma série de fatores, não só a falta de construção de presídio, mas de políticas eficientes, desigualdades, de injustiças, inclusive com os próprios presos, porque grande parcela são de presos provisórios que não foram julgados pela morosidade do Poder Judiciário. Então, uma série de fatores influenciaram para que tudo isso chegasse no estágio que estamos, infelizmente. Essa superlotação por si já viola vários direitos humanos, né? Verdade. Mas eu ainda quero um pouco trazer o que Deusimar, né, anteriormente falava, e é importante entendermos que, dada a complexidade que é uma análise do sistema prisional, do sistema carcerário brasileiro, não há possibilidade de fazer uma boa análise sem realmente entender o contexto social em que o país também está inserido. O Brasil é um dos países que, embora tenha as suas maiores riquezas ou produção de riqueza, é um país também que é recorde em desigualdade social. É um país que também carrega em si um número imenso de pessoas dentro da linha de pobreza e da extrema pobreza, o que implica em fome, péssimas condições de moradia, péssimas condições de qualidade de vida, acesso à alimentação, e há direito humano básico e fundamental, que é a educação, direito à creche, ao trabalho, ao mercado de trabalho. São fatores que, indiscutivelmente, eles alimentam a possibilidade do crescimento, né, das violações e dos crimes. E, consequentemente, nós temos aí uma grande bolha, o que a gente pode, inclusive, chamar o sistema prisional aí de uma grande panela, talvez uma panela de pressão, né, o tempo todo em risco de uma grande explosão, dada a superlotação, que é um fator crítico, preocupante, né, dentro dessa análise do sistema carcerário brasileiro, né? E ela acomete todos os estados da federação. A Paraíba, por exemplo, sofre de maneira muito incisiva a problemática da superlotação, que muitas vezes é reflexo da falta de um investimento mais contundente, da falta de uma administração que de fato consiga estudar o sistema prisional. Nós chegamos a um ponto em que prendemos muito, e aí eu entendo que se prende muito, mas se prende mal. Porque se prende de qualquer forma, se joga em qualquer lugar e gera uma bola de neve ao ponto de socialmente todo mundo pagar essa conta, né? Para entender, inclusive, o fenômeno da segurança pública aqui fora, a gente precisa inicialmente começar a discutir o que ocorre dentro do sistema prisional brasileiro. Até Deusimar já se adiantou em dizer que muitas vezes toda a estrutura da criminalidade ela também é alimentada no interior dos presídios brasileiros, né? A Paraíba, nós temos aí, em termos de vagas no sistema prisional, em torno de 2.500 vagas. Nós temos uma população carcerária no estado da Paraíba que chega a quase 6.000 presos.
o sistema, o presídio, que seria o presídio para os presos temporários, o que a gente chama de ROGER, o que significa que o cidadão é preso, ele fica temporariamente no ROGER até que se tenha uma condenação ou uma sentença que o conduza ao presídio para o cumprimento de fato daquela pena que foi estabelecida. Nós temos hoje no ROGER quase o dobro da sua população, da capacidade, né? E ainda pior, nós temos presos que, embora com o nome temporário, eles estão lá há 5, 4 anos aguardando uma sentença condenatória para o cumprimento de fato da pena. Então veja que são vários problemas que permeiam a situação da crise carcerária brasileira e que nós não temos uma política de Estado efetiva que possa de fato se debruçar sobre a complexidade do sistema prisional e tentar soluções, mesmo que mínimas, mas que possam de fato amenizar um pouco a possibilidade de uma grande explosão do sistema. Na verdade, o Brasil tem uma grande dificuldade que é o enfrentamento à criminalidade, né? Ou a maneira como a estrutura do crime se apresenta. Porque exatamente nós não temos um serviço de uma política pública pensada para o problema. Se pensa de maneira muito paliativa. Né? Se pensa em prender de qualquer forma, joga em qualquer lugar, né? Com a estrutura dos presídios da maneira que se tem, e ainda um modelo arcaico de pensar de que qualquer melhoria voltada para o sistema prisional seria tratar o preso de maneira muito boa, e que isso socialmente não seria interessante. Que a pessoa que está numa situação de cárcere tem que realmente passar muito mal. Só que não se para perceber que toda essa estrutura pensada ela reforça o problema da segurança pública aqui fora. Nós temos que nos perguntar diariamente qual é o cidadão que o Estado devolve à sociedade. Nós temos que fazer essa pergunta. Essa é a realidade, porque o cárcere só tem 2 funções. Uma é impedir, interromper a atividade criminosa do infrator. E a segunda é ressocializar. Só tem essas 2. Ele não cumpre, atualmente, no Brasil, nenhuma das 2. Ele nem impede a atividade criminosa, porque os presos, na maioria dos casos, continuam idealizando, administrando, gerenciando e articulando os crimes dentro dos presídios e comandando de lá mesmo os maiores crimes. E também lá é a grande faculdade do crime, atualmente, da maneira como está. Amontoados, tratados sem um mínimo de dignidade. Essa é uma realidade dentro dos presídios que acontece hoje no Brasil, por essa superlotação e esse domínio que está acontecendo das organizações criminosas. Hoje, os presos de organizações criminosas, que pertencem às organizações criminosas, eles demoram muito menos tempo nos presídios, porque eles conseguem bancar, as organizações conseguem bancar bons advogados, a morosidade do Poder Judiciário, que não julga em tempo hábil, termina esses presos, pela própria legislação, sendo colocados na rua, e com o compromisso de cometer novos crimes para as organizações. Então, o que tem que ser bem visto hoje é o seguinte: aqueles presos que têm penas menores, as organizações o adotam, porque ele precisa de segurança lá dentro. Então, para ter segurança, quem dá essa segurança não é o poder público, que era para dar, quem dá são as organizações. E aí, para ele ter essa segurança, eles pagam os advogados, bancam a defesa deles. Quando eles estão aqui fora, saem com o compromisso de cumprir aqueles comandos deles aqui fora, continuar cometendo crimes. Às vezes aquele cidadão às vezes até quer sair do crime, mas ele tem uma dívida de compromisso, porque eles bancaram ele lá dentro. Por isso que morrem, exatamente, por isso que morrem tantos presos do semiaberto. Saem aqui, foi assassinado não sei quantos, era ex-presidiário, não sei o quê, e a população passou a ver como se, não, é natural, é ex-presidiário e tal. Mas muitas vezes aquela pessoa está querendo se recuperar. Agora, na atual conjuntura brasileira, ele não está conseguindo, porque ele tem uma dívida com as organizações criminosas, e pelo fato dele se sentir mais à vontade aqui, se sentir mais livre, perto da família, ele termina não cumprindo aquele prometido, e aí é assassinado, como a gente acompanha no nosso dia a dia, nos telejornais e tal. E eu acho que essa certeza de que vai encontrar um olhar marginalizado, assim, a população ainda vê o presidiário, o ex-presidiário dessa forma, né? E aí eles têm receio de encarar a sociedade, voltar para o mercado de trabalho, porque acreditam que não vai ser aceito. O grande problema é que muitas vezes realmente não chega ao mercado de trabalho. Né? Quando o seu cartão de visita é uma ficha criminal de uma passagem,
né, pelo sistema prisional, você enfrenta uma infinidade de barreiras para que, de fato, esse cidadão chegue ou entre no mercado de trabalho. Ou, se antes trabalhava, que retorne ao mercado de trabalho. E aí isso vira uma grande bola de neve. Mas tudo isso é um fenômeno, de fato, em razão da ausência de uma política pública bem pensada. Nós precisamos entender ou pensar o que vai ser feito, inclusive, desses cidadãos que retornam ao sistema prisional. Isso precisa ser pensado de maneira inteligente. Porque senão, de fato, você oferece uma mão de obra barata para o crime organizado. Como é que se sai do sistema prisional? Quais as perspectivas, né, que se tem a partir disso? Qual é a sociedade que eu encontro aqui fora? Qual é o contexto que eu encontro? Né? E que cidadão é esse que o Estado, de fato, devolve à sociedade? Na prática, o que seria preciso, então? Construir novos presídios, um programa de ressocialização mais elaborado e que funcione, que seja colocado em prática? O que seria a solução? Olha, eu posso começar sugerindo, dando meu pitaco, vamos dizer assim. Primeiro, é evidente que precisa, de forma urgente, aumentar o número de vagas, porque eles estão amontoados aí e a gente sabe que não vai ser coisa rápida que o judiciário vai se tornar ágil para poder agilizar tudo isso que está acontecendo. Então, hoje a gente tem, um dos últimos levantamentos que eu vi aí do Conselho Nacional de Justiça, dezenas de milhares de presos provisórios no Brasil. Tem presos provisórios no Brasil com 14 anos de cárcere sem ser julgado. Então, essa morosidade é um dos grandes problemas. Então, o judiciário teria que começar sendo mais ágil. Depois, se estimular as penas alternativas, porque as penas alternativas têm uma parcela significativa de pessoas encarceradas de crimes leves, sem grandes danos à sociedade, sem violência, e que estão encarcerados, que podiam ser penas alternativas, já davam uma grande contribuição, diminuindo esse volume de pessoas que estão lá. Então, o judiciário tem essa parcela, essa tarefa, digamos assim, pela frente. Um dos grandes gargalos que a gente enfrenta, na minha visão, é porque o nosso sistema jurídico criminal no nosso país, ele funciona feito ilha. A polícia trabalha de forma desintegrada. As polícias entre si não se unem. O judiciário não se une com as polícias, que é seu braço auxiliar, que a polícia é um braço auxiliar do judiciário. Mas vê a polícia com desconfiança e vice-versa. E o Ministério Público também. Então, trabalham feito ilhas. Cada órgão trabalha feito ilha. O Ministério Público no seu quadrado, o Judiciário no seu quadrado, as polícias no seu quadrado. E essa desintegração de informações e de tarefas, inclusive com um vendo o outro com desconfiança, faz com que trave muito mais. Inclusive, a minha área de discussão principal é a área relativa a drogas. Eu digo sempre, se a burocracia oficial se instalasse no crime organizado, o crime quebrava. Mas, infelizmente, no crime não tem burocracia. A burocracia é só do lado de cá. Então, investir em presídios, se estimular as penas alternativas, uma coisa, o judiciário tentar realmente agilizar isso dessas penas alternativas, criando realmente um sistema, retomando o comando do sistema prisional, o poder público retomando esse comando, porque, como disse ele hoje, não é. O diretor de presídio no Brasil hoje é mera peça figurativa. Ele não tem autoridade nenhuma ali, ele está ali figurando como se tivesse alguma autoridade. Mas ele mesmo sofre represália, ele mesmo tem medo de botar uma política, realmente fazer cumprir a lei penal, a lei do processo penal ali, da execução, porque ele sabe que se ele for cumprir ali, ele vai ser molestado e possivelmente pagar com a própria vida. Isso, infelizmente, é o que acontece hoje no nosso país. Aquilo que eu falava anteriormente. Nós temos uma dificuldade muito grande de sair da superfície das coisas. É mais fácil, me parece, pensar nas condições emergenciais, e aí me parece que é mais fácil você exonerar o secretário de Administração Penitenciária, porque supostamente há uma ingerência sobre o sistema, né, do que, de fato, pensar de que maneira resolver esse problema emergencial e de que forma discutir de maneira aprofundada o problema que é muito maior. Como eu disse no início da minha fala, nós temos um problema complexo, que é o problema, de fato, do sistema carcerário brasileiro, né? Existem N saídas ou possíveis soluções para que esse problema, de fato, ele possa ser minimizado ou, quiçá, resolvido, né? E aí,
dentro da ordem, né, de prioridades que Deusimar coloca, eu queria apenas inverter, né? E aí concordo com ele. Nós não temos como pensar na solução para o sistema carcerário, para essa problemática tão complexa, resolver dentro de ilhas ou de maneira isolada. É necessário que as várias pontes, né, ou segmentos da própria estrutura do Estado sentem à mesa para poder discutir e tentar minimizar. Então não tem como pensar no problema carcerário ou no problema da segurança pública sem pensar do ponto de vista da educação, sem pensar do ponto de vista da geração de emprego e renda, sem pensar do ponto de vista da estrutura que se tem hoje no sistema carcerário, sem pensar nas condições das penas alternativas que nós temos, sem pensar o que precisamos melhorar para, de fato, a aplicação da lei de execuções penais, que traz uma série de mecanismos, inclusive da política de ressocialização. Então, como pensar em construir novos presídios sem pensar, de fato, na possibilidade de penas alternativas, que aí minimizariam uma parte desse problema, sem pensar na possibilidade da política de ressocialização. Sempre que se fala na ressocialização, cria-se um pavor na sociedade. Só que o que a gente tem que pensar é o seguinte: esse cidadão não vai voltar para a sociedade? Ele vai ter que voltar. Ele vai retornar para o contexto social. Agora, que condições são essas? Que cidadão é esse que a sociedade vai acolher? Então, nós temos duas possibilidades. Ou acolhe um cidadão ressocializado, com condições plenas de convívio, ou de até ingresso no mercado de trabalho, ou nós vamos receber um cidadão apto para o crime organizado. Então, a sociedade precisa refletir isso de maneira aprofundada. Não dá para ficar pensando na superficialidade das coisas e culpabilizando um gestor. Sabe? O presidente de uma comissão, ou o secretário de administração penitenciária, ou mesmo o diretor de um presídio, né? Então veja que o problema é muito mais complexo e nós precisamos ter a capacidade de discutir isso de maneira aprofundada, né? E talvez dentro dessa conjuntura, dentro desse olhar de construção coletiva, pensando que a educação é um fator primordial para a diminuição de delitos, pensando que a geração de emprego e renda, a diminuição das desigualdades é um fator primordial também para que nós tenhamos, evidentemente, a diminuição, né, no crime organizado, só dessa forma é que a gente talvez possa avançar e também descartar talvez a possibilidade de construção de novas vagas. Porque se de fato a política, no seu contexto geral, ela fosse aplicada, se nós tivéssemos de fato um judiciário que cumpre o seu papel dentro daqueles prazos legais para julgamento, sobretudo das ações em que os réus estão presos, nós teríamos aí já uma diminuição significativa no número, inclusive, dos presos provisórios. Se nós tivéssemos a possibilidade daqueles pequenos delitos, porque nós não podemos esquecer que existem pessoas que estão dentro do sistema que foram presos porque, de repente, furtaram coisas de pequeno valor. Então, por que não a aplicação de penas alternativas? Por que não a utilização de tornozeleiras eletrônicas em que o Estado continua tendo a gerência ou o controle do dia a dia daquele cidadão? Então, nós teríamos aí N saídas possíveis. Sobretudo a capacitação também de agentes, né, do sistema prisional, porque aí também é primordial. Eu vou fazer uma pausa bem rápida, a gente volta falando sobre auxílio reclusão, porque ainda tem muita polêmica em torno desse assunto. A gente volta já. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. O que passa pela Câmara fica para você.
Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre esse cenário do sistema prisional brasileiro, com a ajuda de 2 especialistas no assunto. Aqui comigo, o especialista em criminologia, Deusimar Guedes, e o Igni Nadjari, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB. A gente encerrou o bloco passado falando que ia voltar com o auxílio reclusão, um assunto polêmico, inclusive nas redes sociais, porque eu vi recentemente, alguém publicou, acho que um jornalista, um comunicador, dizendo que as pessoas elas não leem, não se informam e, portanto, precisam saber o que é o auxílio reclusão. E aí eu peço a ajuda dos 2 aqui para a gente definir direito o que é o auxílio reclusão. Tá. É muito importante e relevante, né, quando você traz essa pergunta, porque é um passo que você dá em oferecer à sociedade, né, pessoense, à sociedade paraibana, a possibilidade de um pouco mais de conhecimento, antes de fato sair divulgando mesmo nas redes sociais, ou no grupo da família, ou entre amigos, inverdades ou informações distorcidas acerca, de fato, do auxílio reclusão, né? Tão polêmico. É muito comum você ouvir alguém dizendo assim, tá vendo, nós que somos cidadãos brasileiros de bem, trabalhadores, né, no nosso dia a dia, suamos bastante, estamos segurando ou sustentando vagabundo que comete um crime e está dentro do sistema prisional e agora a gente tem que estar pagando essa conta. Então existe uma grande inverdade em torno, né, dessas frases ditas nas redes sociais, nos grupos de amigos. Primeiro é importante entender que o auxílio reclusão é um benefício previdenciário, né, garantido lá na Constituição Federal, salvo engano no artigo 202, que dá o direito, de fato, para que um cidadão, numa situação de cárcere, possa, os seus familiares, os seus dependentes diretos, receber um auxílio reclusão. Por que um auxílio previdenciário? Porque ele se assemelha um pouco, por exemplo, à possibilidade de um auxílio doença, à aposentadoria. Quem são as pessoas que têm direito ao auxílio reclusão? São as pessoas que estão em situação de cárcere, mas que antes ou até a data da prisão contribuíam com o INSS, ou seja, não trabalhavam, tinham carteira assinada, cumpriam as suas horas de trabalho, como todos esses cidadãos de bem que tanto se posicionam, né, nas redes sociais. Então, somente essas pessoas é que têm direito ao recebimento do auxílio reclusão. Porque o que se pensa é que, de fato, existe uma família que é dependente daquele cidadão que está numa situação de cárcere. Essa família ela não pode ficar, né, descoberta ou fora das possibilidades e condições mínimas de sobrevivência, que é pagar um aluguel, fazer uma feira, né, dar uma vestimenta ou material de higiene pessoal para os seus filhos e os seus dependentes. Então, esse cidadão que trabalhou e contribuiu, ou seja, ele pagou, né, para que depois, no futuro, ele pudesse ter o retorno e seus familiares pudessem receber esse auxílio reclusão. Assim como nós, por exemplo, que trabalhamos, contribuímos com o INSS e no momento de um acometimento de um problema de saúde, nós temos direito a ficar no repouso domiciliar e recebendo o que a gente chama de um auxílio-doença. Só que, nesse caso, o cidadão está numa situação de cárcere e os seus dependentes e familiares recebem um auxílio-reclusão. Então, isso é um benefício previdenciário previsto nas resoluções e regulamentações do sistema do INSS, previsto na Constituição Federal. Quem não contribuiu não tem direito. Quem não contribuiu não vai ter direito a receber o auxílio-reclusão. Essa população é pequena hoje? Se nós levarmos em consideração o número que nós temos do sistema carcerário das pessoas em situação de cárcere, é um número irrisório, é um número pequeno. Sobretudo porque nós temos ainda um reflexo das pessoas que não conseguem chegar ao mercado de trabalho. Vou aproveitar ainda para falar sobre isso, porque em junho foi aprovado, passou, na verdade, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um PL que obriga os presos do país a pagarem por suas despesas durante o cárcere. Para isso, eles teriam que trabalhar. E aí eu pergunto como? Pois é, veja como a situação é complexa e, ao mesmo tempo, nós sempre tentamos resolver uma situação dentro da superficialidade das coisas, né? Primeiro, é incoerente você dizer que uma pessoa que está numa situação, por exemplo, de cumprimento de pena ou num regime fechado, que ele possa, de fato, sair e se ausentar para trabalhar. Como? Né? Agora, uma outra questão a ser debatida é quais são as possibilidades que podem ser geridas no interior de um presídio brasileiro para que essas despesas sejam minimizadas. Eu vou lhe dizer inúmeras. Por exemplo, o próprio material de limpeza utilizado,
ou pago pelo Estado, para que, de fato, a limpeza mínima desses estabelecimentos seja feita, ela poderia ser construída ou confeccionada, né, produzida pelos próprios detentos do sistema. Um custo mínimo e que se teria um retorno interessante. Mas mesmo esse mínimo é difícil de ser aplicado, porque há um olhar que se vê de maneira perigosa o nome ressocialização. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de dentro do investimento pequeno, pensar nas possibilidades de confecção das próprias roupas, ou fardamento, por exemplo, do sistema educacional. Isso pode ser confeccionado dentro do próprio presídio, por que não? Mas falta um olhar de investimento, de recursos, e de uma forma diferenciada de imaginar a vida dentro do cárcere. Se nós tivéssemos essa capacidade de pensar, nós não estaríamos polemizando, construindo uma cultura de ódio, não é, dentro de uma população encarcerada e que muitas vezes, e na sua maioria, é submetida a condições degradantes ou desumanas, que inclusive já viola a Lei de Execuções Penais e a própria Constituição Federal. Essa cultura de ódio, por exemplo, esse cenário a gente só vê aqui no Brasil, essa cultura de que no presídio, o preso, eles têm que ser tratados dessa forma, sem voltar pronto para a sociedade. Essa cultura de ódio ela foi gerada por uma série de fatores. Um deles é que não há dúvida que há uma impunidade reinante também no Brasil, principalmente para aqueles presos de colarinho branco, vamos dizer assim, né? Quer dizer, é uma sabedoria popular que o estímulo, um dos grandes estímulos à criminalidade é exatamente a impunidade, né? Então isso acontece. Isso vai criando na população uma ojeriza àquele tipo de criminoso, uma ojeriza ao infrator, de certa forma, e vai alimentando. Depois nós temos uma mídia, que a gente tem que admitir isso, que muitas vezes espetaculariza o crime. A gente vê, eu conversando até com jornalistas amigos meus, ele diz assim, mas a gente não cometeu o crime, a gente simplesmente divulgou o crime. Mas a forma como você divulga o crime tem uma influência muito grande, é uma formadora, a imprensa é formadora de opinião. Então, se divulgar, digamos, um homicídio como fosse um gol no futebol, que às vezes acontece aqui, nós vemos isso nos programas policiais em especial. Então, esses fatores da impunidade, da morosidade, que aí o pessoal vai achando, não, morreu, é ex-presidiário, e a própria imprensa às vezes vai divulgando isso. Então esses fatores, esses formadores de opinião, isso vai criando uma cultura de divisão no país. Então, fulano cometeu um crime, é como se ele fosse o pior dos seres humanos e que ele fosse irrecuperável, e que ele merece morrer, e que merece isso tudo. Então, criou-se esse sistema. O Brasil, não diria que isso acontece só no Brasil, mas o Brasil é, digamos assim, um dos campeões, né, em alimentar essa coisa, esse ódio, às vezes, de pessoas que a gente sabe que a grande maioria das pessoas são passíveis de recuperação, grande maioria, tirando aqueles casos, digamos, de psicopatas em potencial, então, mas a grande maioria é passível de recuperação, desde que eles tenham um tratamento humanizado, um tratamento adequado, com políticas eficientes e com a punição também adequada, porque as punições injustas ou ineficientes, elas terminam gerando na população aquela coisa de fazer justiça com as próprias mãos. Então, é importante que isso aconteça. Hoje, no Brasil, a gente sabe que isso é totalmente distorcido, começando desde logo os menores, os adolescentes, que cometem pequenas infrações, aí muitas vezes são jogados em depósitos, que a própria lei é bastante avançada, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é bastante avançada, mas a gente sabe que ele não é cumprido nem 10% do que ele preceitua. Então, eles são jogados lá, meninos com crimes que cometeram infrações graves, são junto com outros que foram de pequenas infrações, e isso aí vem uma bola de neve. E, infelizmente, a grande maioria desses que estão hoje, digamos, no CEA, nessas instituições reeducativas de menores, daqui a pouco eles vão estar nos presídios de maiores, porque é um contínuo isso aí, por conta desses fatores todos que se diz de políticas educativas, de políticas públicas eficientes, de equipamentos adequados para receber essas pessoas e de fiscalização também adequada em relação a isso. Deixa eu voltar para o assunto das facções. É a partir daí que surge. Na verdade, eu queria saber se esse aumento das facções, se houve um aumento no país, se ela cresceu, e se é a partir daí que ela se forma.
Você falou no começo que o indivíduo entra no presídio e não encontra outra opção senão continuar no crime. E a partir daí essas facções vão crescendo? As facções crescem exatamente pela omissão do Estado. Se o poder público cumprisse o seu papel, exatamente julgando no prazo certo, dando aquela assistência que precisa dentro dos presídios, ao preso, naquilo que preceitua a lei mesmo, a lei de execução penal, as facções não sobreviviam. O crime organizado, a organização do crime, ele é diretamente proporcional à desorganização do poder público. Então, e outra coisa, o crime só se organiza se ele estiver infiltrado nos 3 poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário. E, infelizmente, no Brasil, o crime organizado está infiltrado nos 3 poderes. Então, a omissão, a cada passo que o poder público dá para trás, o crime dá 2 para frente. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Eles estão ocupando um espaço exatamente deixado pelo poder público, que se alimenta, começa com pequenas coisas, e aí essas organizações começam com pequenos delitos e vão crescendo e vão cobrando uma segurança ali, um motoqueirozinho naquela rua, para o cidadão pagar para ele, porque não tem polícia ali, não tem fiscalização. Isso aí eles vão se locupletando e vão crescendo os olhos, vão se organizando, e aí ocupa os espaços que era do poder público. Mas, repito, a organização é diretamente proporcional à desorganização do poder público. Vou pedir antes que cada um faça uma consideração final, caso queiram. Inclusive, eu vou pedir para você, tem uma frase do filósofo Kant, que eu gosto muito, inclusive, que ele diz que não há uma vida mais importante que a outra. Você consegue ver esse cenário todo mudando no futuro? Consigo. Eu consigo porque eu acredito que as grandes crises, elas também servem para avanços positivos. Quando temos crises muito fortes, é o momento de parar para poder repensar a rota. E penso que nós seremos forçados a acreditar nessa frase que você tanto colocou agora, de que não existe vida mais importante do que outra. Quando nós começarmos de fato, no dia a dia, a enxergar o outro dentro dessa perspectiva de que a vida do outro não pode ser menos importante do que a minha, nós começaremos de fato a sentir grandes transformações e grandes mudanças, sobretudo com esse olhar voltado para o sistema prisional e para aqueles que saem do sistema prisional e tentam reconstruir suas vidas aqui fora. Olha, a recuperação ou digamos assim, a readministração do nosso país, ele cabe a cada um de nós. É preciso que cada um assuma a sua cota de responsabilidade. Nós somos muito práticos em tolerar pequenos delitos na nossa casa. O filho é de menor e eu permito que ele dirija o carro. Eu permito que ele beba, embora a lei diga que só pode beber a partir de 18 anos de idade e tal. Então, esses pequenos delitos, eles vão crescendo e vão chegando a grandes delitos depois. Essa tolerância, isso vai acontecendo e mais e vai acontecendo. Então, o poder público está falho, tá. Mas os gestores públicos foram nós, cidadãos e cidadãs, que os colocamos lá. Então, é preciso que haja toda uma reprogramação disso tudo, onde cada cidadão assuma sua cota de responsabilidade em relação a isso. Que aqueles que cometeram delitos sejam punidos exemplarmente, porque uma pena efetiva, ela é pedagógica, ela também serve para desestimular que outros venham cometer crimes, outros possíveis criminosos, ela é pedagógica, mas é preciso que, nesse cumprimento, ela seja humanizada, de forma a ressocializar, como o Dr. Wigner disse, para que ele volte realmente para a sociedade recuperada. Então, essa mudança, esse reinventar do nosso país, ele cabe a cada um de nós dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro do seu órgão de imprensa, dentro do seu trabalho, cada um tentando fazer o melhor que puder e não só cobrando do poder público. Porque o sucesso vai depender não de uma lei mais forte ou mais branda, vai depender da adesão da sociedade como um todo a esses princípios, a essas políticas educativas. Tá, ok, então. Muito obrigada mais uma vez aos dois, até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. É isso, gente, o Câmara Aberta fica por aqui. Se você quiser rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube, ou então você pode ir lá na nossa página cmjp.pb.gov.br, lá tem todas as informações sobre o nosso trabalho. Até a próxima.